Então vamos lá para a segunda questão da prova de matemática da FUVEST 2015. Então, eu aconselho que pause o vídeo e tente fazer antes de ver a resolução. Então, na cidade de São Paulo, as tarifas de transporte urbano podem ser pagas usando o bilhete único. A tarifa é de R$ 3,00 para uma viagem simples e de R$ 4,65 para uma viagem de integração. Um usuário vai recarregar seu bilhete único e ele está com saldo de R$ 12,50. Então ele quer o menor valor de recarga para o qual seja possível zerar o bilhete após algumas utilizações. Beleza. Aqui não tem jeito. É uma questão que eu considero nível médio. Por quê? Porque você vai ter que testar as inúmeras combinações, inúmeras não, algumas combinações de viagem. Então, o usuário pode querer fazer 4 viagens simples e nenhuma com integração, 2 simples e uma integração. Então, para isso, eu acho melhor a gente fazer uma tabela. Então, a gente vai fazer o viagens simples, o viagens com interação, o custo, né, quanto que ele vai pagar por essas viagens e a recarga que ele vai ter que fazer. Bom, ele pode fazer nenhuma viagem simples e 3 viagens com integração. Isso dá um custo, basta multiplicar o tipo da viagem, né, pelo seu valor unitário, para a gente saber o custo. Então, uma viagem com integração é 4,65. 3 vezes 4,65 dá 13,95. 13,95. Se ele tem 12,50, ele vai ter que recarregar quanto? 1,45. Mas ele pode querer fazer, por exemplo, 2 viagens simples e 2 com interação. Então a gente vai multiplicar 2 por 3, né, que é o valor de cada viagem simples, mais 2 por 4,65, dá 15,30. E aí ele vai ter que recarregar 2,80. Por quê? Porque é 15,30 menos 12,50. Ou ele pode querer fazer 3 viagens simples e uma viagem com integração. Fazendo as mesmas contas, dá 13,65 e 1,15 de recarga. Ou ele pode querer fazer 5 viagens simples e nenhuma com integração. Aí ele vai gastar R$ 15 e 2,50. Qualquer outra combinação dessa, se a gente aumentar o número de viagens simples ou aumentar o número de viagens com interação, vai dar um custo muito alto e uma recarga muito alta. Então já nem entra aqui nessas alternativas. Se ele fizer 4 viagens simples e nenhuma com interação, ele consegue gastar R$ 12. E aí ele não precisa de recarga, porque ele tem 12,50. Só que não é o que a FUVEST quer. A FUVEST quer o menor valor de recarga para que seja possível zerar o saldo. Aqui ele não está zerando. Então, da nossa tabelinha aqui, o menor valor de recarga é 1,15, o que nos dá a resposta letra B.